Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este importante evento, encontro que está sendo promovido, então, pelos conselheiros federais do Rio Grande do Sul e pela Associação de Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul. Estão sempre comprometidos com a valorização da nossa profissão e o aprimoramento também do conhecimento técnico e científico para os farmacêuticos. Hoje, a gente vai ter uma grande oportunidade de discutir um tema fundamental para a prática farmacêutica, que é totalmente nova para nós, que é a prescrição de medicamentos tarjados e o registro da qualificação de especialista, que o RQE, e à luz também das novas resoluções do Conselho Federal, das resoluções do Conselho Federal de Farmácia. O cenário regulatório ele está sempre em constante evolução e compreender essas mudanças é essencial para que a gente consiga garantir que os farmacêuticos atuem com segurança, autonomia e dentro das melhores práticas clínicas possíveis. Para isso, a gente aprofundar esse debate, nós contamos com a presença de dois grandes especialistas, que um deles é o Wallace Botassin, que é doutor em assistência farmacêutica pela Universidade Federal do Paraná, com foco na aplicação da saúde digital e inteligência artificial para a otimização do cuidado ao paciente, família e comunidade. Ele é membro do departamento do Grupo de Trabalho de Educação e da Comissão Científica Permanente do Conselho Federal de Farmácia. E, claro, o nosso querido Dr. Roberto Cancherini, que é graduado em farmácia pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, pós-graduado em gestão de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em biociências e reabilitação pelo Centro Universitário Metodista e pós-graduando em farmácia clínica pela PUC. O Dr. Roberto também é conselheiro federal de farmácia pelo Estado do Rio Grande do Sul e atua como consultor técnico em serviços de saúde no varejo farmacêutico, é speaker da Abbott para a divisão de vacinas e divisão de exames em análises clínicas, é professor de pós-graduação em farmácia clínica, farmácia hospitalar e farmácia oncológica na PUC e no Hospital Moinhos de Vento, e também é presidente da Comissão Científica Permanente do Conselho Federal de Farmácia. Então, sem mais delongas, eu convido a todos para essa noite de importância para que a gente consiga debater sobre essa, digamos que essa nova área de atuação, que não é uma área, mas vai abrir muitas portas e principalmente para que nós consigamos desempenhar cada vez mais o papel do farmacêutico na área hospitalar, na área clínica. Roberto, tudo com vocês. Valeu, obrigado, Luan, pela introdução, pela Associação de Farmacêuticos do Rio Grande do Sul pela acolhida, né? E aos colegas que estão presentes aqui, aí 148, subindo, 150 colegas que se disponibilizaram a estar aqui conosco hoje para a gente discutir tudo que está acontecendo na profissão, né? Principalmente com o enfoque dessas duas novas resoluções que simplesmente significam um divisor de águas na nossa profissão, né? E o nosso convidado aí, Wallace, quer dar boas-vindas aí? Claro, bom, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite de estar aqui, agradecer ao doutor Roberto, ao doutor Leonel, né, os conselheiros federais aí pelo Rio Grande do Sul, pelo convite. O Rio Grande do Sul é um estado que eu gosto muito, que eu, né, já fui muitas vezes, eu moro bem pertinho, né, eu moro em Curitiba, pertinho assim para termos de Brasil, né, gente, mas e é sempre um prazer, né, estar com o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito, muito, muito desse estado, tá no meu coração. E estar aqui conversando com vocês vai ser uma coisa muito bacana. Eu espero que vocês... Olha, tem o pessoal do Pernambuco chegando aí também, então tem gente do Brasil todo, na verdade, né? Então, vai ser um bate-papo, né? Já conversei ali com o Roberto antes, né? Vamos fazer um bate-papo para a gente entender todas essas coisas que estão chegando, que são novas, mas não são tão novas assim, né? Elas só estão com uma roupa nova,
e entender como que a nossa profissão está caminhando aí. Então, eu, né, aqui meu cumprimento também vai para a Fargs, né, ali na pessoa do Luan e todas as outras pessoas envolvidas. É sempre um prazer e agradeço o convite. Obrigado, Wallace, por ter aceito o convite. Eu fiz uma apresentação, gente. Primeiro de tudo, eu quero já pedir desculpas de antemão. Eu e o Wallace, a gente é amigo há bastante tempo, a gente tem uma característica comum, né, Wallace? Sim. Tem um pequeno declínio de atenção. E a gente começa a falar e conversar, e aí talvez a gente mude de assunto, e aí a gente não vai ter um moderador que nos puxe para a raiz, né? Mas, Isso. eu vou fazer uma apresentação, a gente conversou agora há pouco, vou dar uma introdução, nós vamos falar inicialmente da resolução número 4 de 2025, que dispõe sobre o requerimento de qualificação de especialista. Vamos fazer um pequeno debate nisso, e depois a gente fala do RQE, ou do perfil farmacoterapêutico. Ou a gente pode também expor as duas, de repente, né, Wallace, na sequência, e depois abrir para a tua apresentação. Então, eu vou só passar aqui para vocês, qualificação de especialista. Então, vamos lá, gente. Só me confirma se está compartilhando a minha tela em algum momento. Sim? Sim, está compartilhando. Joia. Então, gente, vamos lá. Vamos dar um embasamento primeiro, né? Vamos investir aqui uns 20 minutos, 30, só no embasamento, depois a gente chama o Wallace de novo para fazer a discussão sobre os pontos. Só para todos entenderem e estarem na página, né? O Conselho Federal publicou agora, no dia 27 de fevereiro, essas duas resoluções, né? Foram discutidas na nossa plenária, né, de janeiro, do Conselho Federal de Farmácia, tá? E de fevereiro, desculpa. E, gente, o que traz para vocês, né? A resolução número 4 expõe, então, sobre o registro de qualificação de especialista. Por que é um marco importante, né? Porque traz critérios e o reconhecimento formal das especialidades farmacêuticas, né? A gente está reorganizando todas as especialidades da profissão com o objetivo, então, de explorar aí os principais áreas de atuação, os farmacêuticos conseguirem se divulgar isso de forma mais clara e, principalmente, o paciente, o usuário final, saber que aquela especialização é, de fato, reconhecida pelo Conselho Federal de Farmácia, né? Deixa eu aqui passar. Ô, Wallace, me ajuda aqui. Onde é que eu passo o negócio? Se você der um clique em cima da tela, não passa? Não. Ah, deu. É que é muita modernidade, né? Muita. Aqui, gente, voltando, tá? Então, o que acontece? O que fundamentou a resolução do registro de qualificação de especialista? Primeiro, a lei 3820, né, que estabelece e criou o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Regional, estabelece o papel do Conselho Federal de Farmácia. Então, para vocês terem uma ideia, a legislação, essa lei federal, ela define que cabe ao Conselho Federal de Farmácia regulamentar as áreas de atuação de cada profissão. Isso é a base de tudo, né? O Conselho Federal que é o responsável por isso, por regulamentar. E os regionais, os conselhos regionais são responsáveis por fiscalizar o atendimento a todas as resoluções definidas pelo Conselho Federal. Em 2013, a gente teve as duas resoluções, 585 e 586, que dispõem sobre a atuação do farmacêutico na área clínica, né, as atribuições clínicas do farmacêutico, e a 586 estabeleceu primeiramente a prescrição farmacêutica, né? Depois
teve em 2014 a Lei Federal, que transformou a farmácia em estabelecimento de saúde, uma importantíssima resolução do Conselho Nacional de Educação em 2017, ela sustenta, né, bota de pé essa resolução do registro especialista, porque a nova resolução, essa de 2017, ela definiu as diretrizes curriculares nacionais, né, e ela transformou a nossa profissão, ela resgatou a nossa profissão para a área do cuidado diretamente ao paciente, né. E, por fim, agora, a resolução número 4. Pedir para o Wallace depois, se ele eventualmente quiser complementar, a gente deixa aberto depois. O que é o registro de qualificação, para quem não entende, né? Normalmente, a gente vê isso muito na área da medicina, né? Que tem a solicitação do RQE para cada especialidade, depois que o egresso em medicina faz a sua residência. Este é o objetivo, né? É um número nacional conferido, né, em um documento que atesta a formação do farmacêutico em determinada especialidade. Isso que é o RQE, né? Então, o objetivo é justamente reconhecer formalmente a especialização do farmacêutico, né? E a gente conseguir ter esse dado de forma nacional na base de dados do Conselho Regional de Farmácia. Até então, antes dessa resolução, cada conselho regional fazia a averbação do título de especialista, né, do farmacêutico inscrito naquele conselho regional, e não existia, até então, uma base unificada disso. Se perguntar para o Conselho Federal de Farmácia, quantos especialistas tem na área de farmácia oncológica? Não tem esse dado de forma nacional. Então, aí, unificar isso e ter uma base de dados única, que a gente formou, aonde que foi aquela especialização dele, né? Bem, como que a gente tem a obtenção do RQE, né? Então, precisa atender a pelo menos um desses critérios, a pelo menos um. Atender um critério, tu pode solicitar o teu registro de qualificação de especialista, né? Então, ser o profissional egresso de um programa pós-graduação lato sensu, reconhecido pelo MEC, né? Segundo, fazer uma residência na área clínica, né? Pode ser uniprofissional ou multiprofissional. Ser egresso de um curso de pós-graduação estricto sensu, aqui tem mestrado e doutorado, desde que pelo menos 30% da carga horária esteja dentro, né, das disciplinas teórico-práticas voltadas para a área. Então, por exemplo, eu vou fazer um mestrado normalmente nas áreas de concentração de um mestrado, por exemplo, ciências farmacêuticas, desde que eu tenha feito uma pesquisa, estudado as disciplinas dentro da área que eu quero e estou requerendo. Curso. Então, as provas, né? Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira faz essas provas de títulos. Esse título conferido por essas sociedades é reconhecido para solicitar o RQE, né? E, por fim, os cursos de capacitação que forem feitos pelo CFF, né? Os cursos que sejam produzidos e ministrados pelo Conselho Federal de Farmácia, ou, eventualmente, por conselhos regionais de farmácia, desde que reconhecidos pelo Conselho Federal. Hoje não tem nenhum curso nesta formatação. Todos os cursos que são reconhecidos hoje são produzidos e ofertados, ministrados pelo Conselho Federal de Farmácia. São cursos normalmente de curta duração, 40 horas, 60 horas, 120 horas. O farmacêutico precisa juntar 360 horas desses cursos organizados e ministrados pelo Conselho Federal de Farmácia dentro da área de formação para requerer o seu RQE, né? Então, por exemplo, um curso que o Conselho Federal tem de saúde da mulher, né? O farmacêutico faz esse treinamento do curso, né? Faz também o curso de habilitação em vacinas, né? Faz o curso de cuidado integrativo, né? Junta todos esses cursos, tem que ter pelo menos 360 horas para poder requerer um RQE em farmácia clínica, por exemplo. Então,
né, como que é o processo de avaliação? Tá, mas o que eu faço? Eu já tenho isso, eu já fiz a minha especialização. Como é que eu faço o requerimento que requer? Vocês vão submeter o certificado de vocês de conclusão desses cursos falados ao Conselho Regional de Farmácia da jurisdição de vocês e vão requerer o registro de especialista de vocês, né? Vou deixar para as perguntas depois. Existem subespecialidades no RQ, né? Então, por exemplo, eu posso solicitar, eu fiz um curso de farmácia clínica e prescrição farmacêutica, é um curso tradicional que diversas instituições de ensino oferecem, né? Eu fiz um curso independente da instituição, né? Ele atende aos requisitos, é reconhecido. E aí depois eu faço um curso de saúde da mulher, ou então um curso de saúde pública, né? Eu posso requerer uma subespecialidade dentro da farmácia clínica, né? Então, eu tenho o meu registro de qualificação de especialista em farmácia clínica e eu tenho embaixo uma subespecialidade, por exemplo, em oncologia, em pediatria, em cardiologia, o curso que a área que eu me especializar dentro da grande área que é a farmácia clínica, né? E, enfim, aqui tem só uma mandala, assim, para a gente entender, né, o reconhecimento. Isso tem o objetivo principal de valorizar a formação das pessoas, regulamentar as especialidades de uma forma mais clara, reorganizar as especialidades, que até então estava confusa, até para a gente que trabalha com isso, porque, enfim, a gente tem aí mais de 140 áreas que a gente pode trabalhar dentro de 10 especializações, né? Então, a gente precisava reorganizar isso, era uma demanda já antiga, né? E, enfim, foi publicada a resolução 27 de fevereiro, né? Tem um período de 30 dias para os conselhos regionais organizarem seus sistemas, darem treinamento para os funcionários, né? O Conselho Federal também está fazendo todo o seu trabalho de reunir essas pessoas para capacitar. A partir de 30 dias, os conselhos já podem começar a receber os protocolos dos colegas solicitando o seu RQE, né? E vão ter regulamentações complementares para cada especialidade, para cada área, né? Então, lembrando, por exemplo, os colegas que atuam em estética podem requerer o seu RQE em saúde estética, né? Pode ter subespecialidades, enfim, e tricologia também. Depois o Wallace vai explicar melhor, né? E, gente, vou rapidinho falar da resolução número 5. Só me confirmem se está ok a tela, Wallace. Eu já começo a falar. Tá ok. Joia. Então, eu já vou falar, porque daí depois eu tiro a apresentação e a gente faz o nosso bate-papo, que é a parte mais importante disso, né? Ok, eu tenho o meu registro de especialista em farmácia clínica, né? A partir daí, nós temos, então, a resolução número 5, que estabelece, dispõe sobre o perfil farmacoterapêutico, né? Mas o que é isso, né? O Wallace vai contar um pouquinho de como que a gente chegou nesse entendimento, né, dentro da plenária do Conselho Federal de Farmácia, qual que é o objetivo da gente regulamentar o perfil farmacoterapêutico, quais são as bases legais de onde surgiu. Depois a gente vai fazer um bate-papo. Mas, basicamente, né, eu fiz um resumo para vocês aqui. A lei... Primeiro, acho que é importante vocês saberem, né, vou até voltar. Muitos colegas têm dúvidas, ficaram com dúvida depois que a nossa resolução 586 foi judicializada. Eu acho que aqui cabe só uma informação super importante, quer dizer para vocês. É normal ter judicialização em cima de resoluções, né? Todos os conselhos querem defender a sua área, tem entendimento de que determinada área é ou não é privativa, enfim. O que é importante? O Conselho Federal de Medicina entrou com um processo judicial. Para quem não sabe, tiveram 44 processos judiciais contra a resolução 586 da prescrição farmacêutica. Em 43 processos judiciais, o Conselho Federal ganhou, no mérito, enfim, foi extinto, né, os processos, o Conselho Federal ganhou em todos. Um processo com um juiz numa vara inicial entendeu que isso precisava ser revisto, que, enfim, não tinha validade e tal. Esse mesmo juiz, na sua decisão, disse, olha,
entendo que tem que ser revisto, mas isso só pode ser revisto por uma instância superior, né? Ou seja, da primeira instância subir para a instância segunda instância, né? E o Conselho Federal embargou essa decisão dele, e a resolução 586 segue válida, segue funcionando, até ser julgado o mérito, tá? De qualquer forma, a gente entra no perfil farmacoterapêutico. Qual que é a diferença das duas resoluções, né? Aqui nós estamos nos baseando na Lei 13.021 de 2014, no seu artigo 13, que ele diz que é obrigação do farmacêutico estabelecer o perfil farmacoterapêutico dos seus pacientes. Esse é o cerne, né? Então, essa resolução número 5, ela está baseada, ela está regulamentando o que diz uma lei federal. Então, com base na lei federal, não existe força maior que uma lei federal, a gente regulamentou o que é o perfil farmacoterapêutico, porque quem tem autonomia para dizer o que é ou o que não é perfil farmacoterapêutico é o Conselho Federal de Farmácia, né? Com base também na resolução do Conselho Nacional de Educação, que determinou as diretrizes curriculares, né? E com base em todo o papel do Conselho estabelecido pela Lei 3820, que define que é o Conselho Federal que regulamenta e define as atribuições de cada profissional inscrito, né? Bem, gente, vamos seguir aqui. O que é o perfil farmacoterapêutico? Um monte de gente, depois da publicação da resolução, um monte de gente ligando, tá, mas o que é perfil? Vocês não falaram que é a resolução da prescrição? Depois a gente vai ler juntos, né? Mas o que é o perfil? O que diz na resolução? É o ato de definir, designar, determinar, instituir planos farmacoterapêuticos de forma dinâmica e contínua. Aqui eu resumi até para o Wallace ficar nervoso, né? Eu não botei todos os 70 características, né, adjetivos verbos que a gente definiu na resolução. O plano farmacoterapêutico, ele é estruturado por intervenções planejadas pelo farmacêutico, né, com foco na seleção e no ajuste dos medicamentos, né? Então, a gente está, com o perfil, a gente consegue fazer uma abordagem integral do paciente, desde tu identificar, acolher o paciente, identificar as necessidades dele, da família e da comunidade, né? Pensar nas medidas farmacológicas, não farmacológicas, montar o plano de cuidado, prescrever, enfim, orientar o paciente. A gente trabalhou e pensou e discutiu, né, o grupo de trabalho que fez isso pensou do início, meio e fim, até a gente conseguir ter o cuidado integral do paciente, né? O que está previsto nisso? Então, na hora que tu estabelece o perfil, a gente pode, né, chegar à conclusão que é necessário, né, prescrever medicamentos, né, sob tarja, né, aqueles medicamentos com tarja vermelha, né, incluindo antimicrobianos, né, exceto portaria 344, desde que tenham RQI em farmácia clínica. Por que não abarca a portaria 344 de 98? Medicamentos controlados pela portaria que precisam de controle especial, precisam da CC1, né, B1, A, eles existem, tem regulamentos próprios para eles, né? E hoje na legislação diz que esses medicamentos só podem ser prescritos por médicos veterinários e por odontólogos. Uma outra questão que essa resolução permite é a renovação de prescrições. Então, eu estou atendendo um paciente, eu preciso avaliar clinicamente esse paciente para ver se é possível renovar essa prescrição, ou eu devo encaminhar ele para o profissional de origem, né, que está tratando ele, para fazer uma nova avaliação clínica, né? E atendimentos de emergência, né? Depois o Alice vai falar para nós o que é prescrever medicamentos em atendimento a pessoas sobre risco de morte iminente, tá? Deste ponto, gente, eu já vou falar das perspectivas, tá? A gente tem bem detalhado na resolução, depois eu até vou colocar aqui no chat, né? Pedir para o Wallace colocar ali no chat a resolução 4 e 5 para ir agilizando, né? Mas a gente define tudo o que vai ter dentro de uma ficha farmacoterapêutica, né? Desde coleta de dados, anamnese, avaliação, plano de cuidado, acompanhamento. Eu acho que o mais importante que os colegas têm que saber é que o Conselho Federal de Farmácia está estruturando um treinamento sobre isso,
né? Isso é muito importante. Não é só criar resoluções, é realmente pegar o farmacêutico, treinar, capacitar, formar ele para ele fazer um atendimento clínico de excelência, né? A gente trata na resolução também do processo de cuidado farmacêutico, falei, né? Desde o acolhimento, anamnese, avaliação clínica, a solicitação e avaliação de exames, né? Eventuais testes, exames de análise clínica que a gente pode fazer no paciente, também o plano de cuidado e o registro disso em documentos, né? Eu acho que uma coisa importantíssima, assim, não, a gente recebeu bastante, né, a gente tem ouvido muitos colegas, tem muitos colegas farmacêuticos que são, não muitos, mas alguns colegas são contrários a esse avanço, né, entendem que o farmacêutico, eu ouvi colegas dizendo assim, que o farmacêutico, ele é o responsável só pelo medicamento, né? Dizendo, não, mas a gente está fugindo do farmacêutico, ele tem que cuidar só do medicamento, né? Ou da logística, sabe? Então é uma visão super míope e limitada da profissão, né? Mas outros colegas já entendem que foi um avanço, né? A gente sabe que sempre vai ter uma discussão sobre, mas o farmacêutico está qualificado, não está qualificado, nós vamos debater isso com a Alice depois. Mas o que essa resolução traz ele dá liberdade, mas ela dá responsabilidade para o farmacêutico, né? Então, a gente discutiu isso muito na plenária. Quem tiver interesse pode assistir o vídeo da nossa discussão. A gente discutiu muito isso. A gente não pode cercear o farmacêutico, né, demais. A gente tem que dar liberdade para ele para fazer o trabalho clínico dele. Mas ele também tem responsabilidade. Se ele fizer errado e ele prescrever errado, né, ele colocar em risco a saúde das pessoas, ele vai responder com o rigor da lei, né? Então, por isso que a gente fala, estudem, né? Isso a gente nunca pode deixar de mudar a vida. A gente precisa estudar sempre para a gente ter segurança e não fazer bobagem, né? Não fazer e não falar bobagem nas redes sociais. Então, isso é importante. Eu terminei aqui e agora eu vou chamar o Wallace, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso meeting. Foi só realmente 20 minutinhos aí de um bate-papo. E agora vamos ouvir o Wallace, né? Eu vou botar ele aqui em destaque, né? Para a gente ouvir. Mas, Wallace, vamos começar. Eu vou começar assim, primeiro enaltecendo o trabalho, né, gente? O Wallace não é um grande amigo, mas ele tem, junto do Wallace, eu vou enaltecer aqui o trabalho do grupo de trabalho que discutiu isso, né? É um grupo grande, liderado pelo Wallace, pela Valerie Reis, que é uma grande amiga, né? A Thaís Teles, né? O Thiago Mello, teve mais alguns colegas, eu não quero esquecer todos, né? Então a gente vai citar todos aqui. E eu quero te ouvir, Wallace, o que levou, né? Tem como tu resgatar um histórico, assim, como que a gente chegou nessa redação, na plenária, o que vem por causa disso? Faz um breve contexto. Então, vamos lá. Eu acho importante, né, a gente começar, assim, esclarecendo para os colegas que, por incrível que pareça, a prescrição em si, né, talvez, são dois tópicos bem, assim, diferentes, mas eles são já históricos, né, o RQE e a prescrição. A prescrição, ela já tem 12 anos, né, que ela foi aprovada no Brasil, né. Historicamente, os farmacêuticos, eles estão autorizados a prescrever medicamentos desde as resoluções 585 e 586, lá de 2013, tá? Então, nessas novas resoluções, nada mudou, continua exatamente igual, né? Mas então, por que precisa fazer novas resoluções, né? Lá em 2013, existia um cenário político, né? Não existia, por exemplo, ou estava em fase de aprovação no Congresso Nacional da Lei 13.021. Então, a gente precisa entender, enquanto classe, que funciona assim. Existe a Constituição, que manda em tudo, nada está acima da Constituição. Abaixo da Constituição, existe uma hierarquia de regulamentações, ou seja, uma regulamentação, ela é sempre mais forte e mais poderosa do que outra. E nessa hierarquia,
né? Nós temos a Constituição em cima, que nada supera a Constituição. Embaixo tem mais algumas coisas, mas aqui estão as leis, né? Embaixo das leis estão as resoluções dos conselhos. Então, por exemplo, quando um conselho de farmácia, ou de medicina, ou de enfermagem, ou de fisioterapia, ou de engenharia, ou etc., cria uma resolução, né? Ela está muito abaixo de uma lei, né? Ela está ali, ela é válida só para aqueles profissionais, e outra coisa, ela acaba podendo ser contestada, né? E aí nós tivemos as aprovações ali da 585 e 586, que são resoluções, né, em 2013, e, portanto, né, até o Cancherini, ele chegou explicando, sempre tem judicialização. Por quê? Porque sempre tem a questão de uma profissão tentar, né, assim, enfim, né, questão de invalidar a outra, ou de tentar, né, bloquear avanços de outra profissão. A gente tem esse tipo de coisa. Mas aí a gente tem a Lei 13.021 sendo aprovada depois, né? Em 2014. Acontece que a lei, ela está acima das resoluções, né? E aí se passaram 12 anos, e a gente tem aí 12 anos já garantido que o farmacêutico, ele é um prescritor. 13.021. Só que então a gente nunca atualizou, né, as resoluções que saíram um pouquinho antes da lei, que foi a 585 e a 586. Então agora, né, com o RQE, veio a necessidade de se atualizar essas resoluções para a gente, né, ficar conectado com a lei federal. Ou seja, quem determina que o farmacêutico é um prescritor é a lei federal 13.021, aprovada no Congresso Nacional, não é dentro do plenário do Conselho Federal, né, de Farmácia. O Conselho Federal de Farmácia, ele entra para regulamentar o que o parlamento, né, o nosso Congresso Nacional, decidiu pela 13.021, né? E aí entra uma série de coisas, né? Por exemplo, prescrição não é ato privativo de nenhuma profissão, né? Ela foi vetada, por exemplo, quando os médicos, eles tentaram passar lá a lei do ato médico em, se eu não estou enganado, 2013, por aí, né? Então, na série de vetos lá, um dos vetos da presidência que foi mantido foi que seria exclusivo da medicina a prescrição, né? Por quê? Porque isso iria impactar uma série de projetos, inclusive do SUS. Hoje o SUS, gente, ele funciona baseado em prescrição de enfermeiro, baseado em prescrição de farmacêutico no Brasil todo. Então, você bloquear isso, você causaria um caos no SUS, por exemplo. Então, é inequívoca, né, a questão de que o farmacêutico, ele já tem 12 anos de histórico de prescrição, né? O que tem de novo? De novo temos o RQE. E o RQE não é novo só para a área da clínica, talvez a área da clínica e da estética e da psicologia chama mais atenção nesse quesito por conta de que a prescrição em si está atrelada a esses 3 RQEs, mas o RQE, ele vai ser para todas as áreas da farmácia. Então, eu vi já no chat a pergunta, por exemplo, do Sérgio, e da Michele, já vou responder do Sérgio, mas a Michele perguntou, eu posso ter um RQE em homeopatia? Sim, você vai poder ter um RQE na sua área, vão ter várias áreas, né, indústria, análises clínicas, manipulação, todas essas áreas são grandes áreas da farmácia, né, vamos colocar assim, as grandes áreas, elas vão ter RQEs. E as áreas que são conectadas a essas grandes áreas, elas vão ter as suas subespecialidades reconhecidas dentro desse RQE. Então, por exemplo, a homeopatia, ela está ligada a uma área maior, que é a área das PICs, né, de procedimentos, e terapias complementares, né, ali. Então, ela está dentro dessa grande área. Então, sim, você tem um RQE.
né? E a pergunta do Sérgio também é super válida, né? Fiz uma subespecialidade antes da especialidade principal. Não tem problema, né? Lá no sistema, primeiro você vai pedir a especialidade principal, depois as subespecialidades ali. Então, é uma forma da gente organizar a casa, tá vendo como que funciona? A gente está organizando todo esse processo aí. E aí, algumas perguntas já chegaram, por exemplo, eu já fui no conselho, já levei lá meu documento que eu fiz uma pós, né, já registrei isso no conselho, eu preciso pedir um RQE de novo, o documento de novo? Nesse caso, sim, por quê? Porque o RQE, ele é um número nacional, tá? Ele tem a validação do regional, mas ele é um número único que vale no país todo. Então, essa documentação tem que chegar até Brasília, tá? E você vai poder fazer de casa, né? Todo o procedimento de solicitação vai ser feito na sua casa. Então, vai lá e vai entrar. E somos quantos farmacêuticos no Brasil? Quem chuta aí? Nós somos muitos, tá? Seguramente mais de 200 mil. Então, imagina 200 mil farmacêuticos pedindo RQS em suas respectivas áreas ao mesmo tempo. Então, assim, provavelmente os RQS, eles vão ter ali períodos, né, para a gente iniciar esse registro. Então, primeiramente, vão ser os registros da farmácia clínica, estética e tricologia, né, que esses são indispensáveis ali para prescrição, e depois vai abrir o período para vocês solicitarem o das outras áreas, né, que não tem a prescrição atrelada ao RQE, né, ou seja, o seu trabalho não está preso ali à questão do RQE, né. Isso Só uma por conta da ressalva, demanda, são muitos. Só fala para o pessoal quais são as prescrições, as resoluções de prescrição que não estão atreladas ao pedido de RQE. Foi uma pergunta do chat. Então, a gente tem isso é resoluções... extremamente importante. É extremamente importante. Por quê? Além da lei, né, da lei 13.021, que diz que o farmacêutico, né, ele é o profissional que estabelece esse perfil farmacoterapêutico, a gente tem que lembrar das diretrizes nacionais curriculares do Ministério da Educação, que é outra área que o Conselho Federal de Farmácia não entra, assim, né? Quem decide isso é o MEC. E o MEC, em 2017, seguindo o quê? Seguindo as resoluções do Conselho, seguindo a lei federal, o MEC determinou que, pela resolução número 6 de 2017, as diretrizes nacionais curriculares do curso de farmácia, e lá diz que o farmacêutico tem que sair da graduação capaz de prescrever. Então, isso é um requisito da graduação do farmacêutico, né? Mas, então, como funciona? A questão é, o farmacêutico que é graduado sem RQE, ele vai poder prescrever, continuar prescrevendo o que ele pode já, que é o quê? Medicamentos de venda livre, contraceptivos, né, hormonais, que são medicamentos preventivos, né, eles não são para tratar doenças, são preventivos, assim como vacinas, o farmacêutico também pode. Além disso, PrEP, né, protocolos para prevenção e tratamento de tuberculose, e além disso, também os medicamentos no atendimento a pessoas sobre risco de morte iminente. Essas são as situações, e além também os medicamentos previstos em diretrizes ou protocolos governamentais. Então, se tiver previsto, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, por alguma Secretaria de Estado de Saúde, aí o farmacêutico pode prescrever também, sem necessidade do RQE, porque ele está contemplado dentro desse protocolo. Quando que o farmacêutico vai precisar do RQE? Ali são situações específicas, que é o quê? O farmacêutico com RQE em estética, em clínica ou tricologia, ele só vai prescrever em relação à sua área, né? Então, por exemplo, o farmacêutico com RQE em estética, ele só vai poder prescrever dentro da área da estética, né? Mas ali ele vai poder prescrever todos os medicamentos permitidos para quem tem só o CRF ativo sem RQE, e também vai poder prescrever os medicamentos que são os sob prescrição, que é aqueles que vêm tarjados, incluindo ali alguns antibióticos, mas nesse caso será sob protocolos, né, específicos. E os medicamentos sob prescrição, eles têm que seguir as diretrizes, né, obviamente, né, a gente tem muito cuidado para não
se tornar uma profissão que indica tratamentos que não são baseados em evidências científicas, tratamentos que não são respaldados pela ciência. Então, são medicamentos baseados em diretrizes. Quais diretrizes? Por exemplo, diretriz brasileira de diabetes, diretriz brasileira de hipertensão, enfim, tem várias diretrizes. E quando não temos uma diretriz nacional, que então seja uma diretriz de um país com respaldo muito importante na questão da ciência, por exemplo, uma diretriz americana, se bem que agora, né, temos vários questionamentos, mas, enfim, americana, canadense, europeia, né, que são países renomados e que têm um cuidado muito especial em relação ao que é prescrição. Prescrição, é importante voltar a ressaltar, né, como o Roberto disse, a prescrição, ela não deve ser livre nem para médicos, né, ela sempre deve ser baseada em protocolos para todos os profissionais. Ah, mas o médico pode prescrever o que ele quiser, mas será que ele deve, né, será que o paciente, ele deve receber qualquer tipo de medicamento? Eu vou dar um exemplo, né, o meu pai, ele teve duas tromboses, e ele foi internado numa UTI, e o médico resolveu fazer um tratamento novo com meu pai, prescrevendo, assim, de supetão, rivaroxabana numa dose exorbitante, numa dose, assim, de 40 miligramas 2 vezes por dia. Aí eu falei, meu Deus, meu pai vai morrer sangrando nessa cama, né, vai sair de uma trombose, vai fazer um sangramento. Aí eu fui discutir, né, com o médico, discutir aqui, gente, não no termo de brigar, tá, de discussão clínica, né, fui lá discutir clinicamente o caso com o médico, ele falou, mas é porque aqui todo mundo faz assim. Eu falei, todo mundo faz assim? Não, o mundo inteiro não faz assim, né, aqui estão as diretrizes, e com meu pai você vai fazer de acordo com as diretrizes, você não tem, eu não vou te dar essa autonomia para você fazer com meu pai isso, porque você vai colocar ele em risco. Então, isso é uma situação muito importante, né? Prescrição, ela sempre deve seguir a saúde baseada em evidências. Então, ser baseado em diretrizes, no UpToDate, né? Tem vários sistemas aí, UpToDate, Dynamed, Micromedics, né, que são aí ferramentas importantes e que devem basear a prescrição. A prescrição, ela não é, eu vou fazer o que eu quiser, né, a gente tem que seguir o que é determinado. E isso vai ser super requisitado, né, então sempre que você for fazer uma prescrição, é legal você colocar lá embaixo, de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2025. Então, isso é uma coisa muito histórica, porque a nossa é a única profissão que tem esse comprometimento, né? E aí a gente vem a questão do atendimento à pessoa a risco de morte, né? E aí, isso é um ponto muito importante para ser dito, porque também é sobre protocolo, né? Como a diretriz, como a resolução que foi aprovada diz, né? Que ali o conselho ele vai soltar protocolos para todas as situações onde o farmacêutico ele vai prescrever, né? Ou então ele deve com base em diretrizes, né? No caso de morte iminente, a gente tem que voltar ao próprio lei do ato médico, né? Não é privativo do médico fazer atendimento a pessoas sobre risco de morte iminente. Dentro da realidade do farmacêutico, nós vamos ter que entender isso dentro do nosso contexto. Isso não significa que você está num hospital, por exemplo, que você vai prescrever alteplase, não tem nada a ver, né? Essa questão do risco de morte iminente são situações em que, na atuação do farmacêutico, né, a gente vai se deparar, ou pode se deparar com um paciente que realmente está morrendo ali na sua frente e que precisa desse atendimento em uma velocidade mais rápida do que o próprio SAMU poderia chegar, né? Então, a gente tem alguns casos muito bem delimitados. Não são todos os casos, não existem todos os casos, né? São uns 6, 7 casos que já estão saindo para aprovação final do protocolo, mas alguns deles, vou citar. Por exemplo, você fez, né, tá na sua farmácia, você fez uma prescrição lá, chegou uma prescrição médica, né, enfim, vamos pegar um medicamento, um diclofenaco, aí que o paciente vai fazer administração, né, que não é oral, né, que é por outra via, cetoprofeno, penicilina, são medicamentos que vão ter
uma alta chance de fazer o quê? Uma reação alérgica, né? E a gente já viu casos gravíssimos numa farmácia, assim, em que o farmacêutico, ele fez o medicamento e o paciente desenvolveu uma anafilaxia. E não dá tempo de você pegar o telefone e ligar lá, pelo amor de Deus, vem aqui. Não dá tempo. Até o paciente chegar, ele já fechou o glote, ele já fez vários problemas ali graves de morte iminente. Então, ali, dentro da sua competência, você vai ter o protocolo para a prescrição, por exemplo, de adrenalina nessa situação, para dar suporte de vida até o SAMU chegar. Ponto final. Já teve casos, inclusive noticiados na mídia, em que chegou o paciente na farmácia com uma crise asmática, fechando, né, totalmente a respiração, e o farmacêutico não liberou, por exemplo, um medicamento ali de emergência, né, nesse caso, e a pessoa faleceu até que ela saiu da farmácia e foi para o hospital, para o pronto-socorro, ela morreu no meio do caminho, asfixiada. Então, assim, são casos importantes, mas não tô falando, aqui a gente não está falando, por exemplo, de você que trabalha numa UTI e vai prescrever um medicamento, porque lá não tem essa necessidade social, por exemplo, de prescrever alteplase, o paciente, né, lá tem médico na UTI e não está dentro da sua atuação clínica ali naquele cenário. Por isso que esse protocolo, ele é de acordo com o cenário que você está, e não é em todas as situações, né? O que cabe a nós é fazer cursos de suporte básico de vida, que isso cabe a todo profissional, né, de saúde, né, fazer manobras e etc, mas em casos específicos existem momentos em que você vai poder prescrever para salvar a pessoa de uma morte iminente que está decorrente do seu trabalho ali, né? Então isso é super importante. Wallace, só rapidinho, diz para nós o contexto internacional. Lembra, a gente estava em Foz do Iguaçu, no Congresso Brasileiro, né, de Ciências Farmacêuticas, e a gente estava recebendo a Regina, né, a Ahmed, que é a farmacêutica que trabalha com a NHS, né, que é o Sistema de Saúde Britânico, e lá eles têm, né, prescrição de medicamentos tarjados. Eu queria só que tu contextualizasse, pessoal, o que está acontecendo fora do Brasil, e isso foi uma das pontos que motivou a gente a trazer essa resolução, né? Exato. Fora do país, isso já é muito estabelecido, né? A gente está, inclusive, atrás, né? Como muitas coisas que acontecem aqui. Então, por exemplo, se você pega o Reino Unido, que tem um sistema de saúde muito semelhante ao Brasil, né? Que é o NHS e ao nosso SUS, se você entra na página inicial, por exemplo, da Royal, eu vou fazer até questão de compartilhar, né? Então, Aqui, rapidamente. Apesar de não ter uma apresentação, vou colocar aqui rapidinho. do Pharmacy First, né? Exatamente. Então, vou compartilhar aqui só essa aba. Então, se você entra no site da Royal Pharmaceutical Society, por exemplo, que é a sociedade, seria o Conselho Federal de Farmácia do Reino Unido, né? O primeiro link aqui é prescrição, né? Então, para vocês verem como que no Reino Unido ele já tem tudo isso, né? Então, não é uma coisa que inexiste, né? É uma coisa que já existe no mundo inteiro e que, basicamente, a gente só está se alinhando ao que existe no mundo. Então, aqui eles já começam a se tornar um prescritor, trabalhando como um prescritor, eles têm materiais de suporte para a prática de prescrição do farmacêutico, né? Então, e a gente está recebendo muito suporte deles, inclusive, em todo esse processo. Depois vocês entrem no site deles para vocês verem como é legal, né? Então, acho que só uma parte que eu acho que é legal o pessoal entender que quando a gente pensou em trazer o pessoal do NHS do Reino Unido para o nosso congresso em Foz, que a gente fez ano passado, a gente já estava discutindo entre nós como que a gente ia viabilizar essa resolução, né? No Reino Unido tem uma política de governo, né? Uma política de Estado, desculpa, chamada Pharmacy First. O que quer dizer isso, né? A tradução literal é primeiro o farmacêutico, né? O que quer dizer isso? Assim, uma pessoa, ela tem um problema de saúde,
o farmacêutico é o primeiro profissional de saúde que a pessoa vai... Pharmacy first, tá? Ou seja, o Reino Unido empoderou o farmacêutico com ferramentas, com qualificação, para ele ser um profissional de saúde resolutivo, né? Ou seja, ele atende o paciente e ele resolve 80% dos problemas dele. Não precisa sobrecarregar o sistema de saúde, né, mandando os pacientes que têm uma dor de garganta, né, precisa de um antibiótico, um problema de saúde que a gente consiga manejar sem necessitar de um atendimento clínico médico especializado, né? Ou seja, é isso que o Conselho Federal de Farmácia está fazendo no Brasil. Eu me lembro que a gente discutiu muito lá em Brasília a questão de redes de farmácia ou farmácias que estão colocando médicos dentro de farmácia, seja presencial ou seja por meio remoto, né? E a nossa grande discussão é, por que a gente não empodera o farmacêutico, né? É a pessoa que estuda medicamento, ela tem, o farmacêutico ele tem propriedade, né, sobre o medicamento, ele tem propriedade sobre as condições de saúde do paciente, ele é o profissional mais preparado, né? Tanto que a gente sempre teve um entendimento que o médico deveria diagnosticar e o farmacêutico deveria prescrever e tratar, né? Então, com base no modelo do Reino Unido e outros modelos que a gente estudou bastante, a gente levou para o Congresso o pessoal do NHS para se aproximar deles e conseguir trazer para o Brasil essa resolução, né? Então, para quem não entende assim, o contexto todo, né, tudo é uma questão de estratégia de posicionamento da nossa profissão. Pode seguir, Wallace. Exato, e isso é importante, assim, em vários cenários, né? Eu gostei, assim, de várias perguntas que chegaram no chat. Vamos respondendo algumas delas. Uma que me chamou bastante atenção foi a da Letícia. Letícia Christ de Souza. Ela falou assim que ela está no meio de um processo de registro de um protocolo de cuidado farmacêutico na atenção primária no município. Com essas mudanças, será necessário dar continuidade? A minha sugestão é que sim, que continue dando continuidade. Por quê? Porque a dispensação de medicamentos, né, nos municípios, ela vai seguir a regra do município. Então, tem município, por exemplo, que deixa dispensar medicamentos prescritos por farmacêuticos, tem município que não permite. Então, essa é uma regra municipal. Então, se você passar o protocolo, é uma coisa boa, porque o paciente vai poder ter acesso aos medicamentos que você prescrever dentro do município, tá? Eu vou te fazer aqui a pergunta, Wallace. Eu vou filtrando para ti, eu acho que fica mais fácil, né? Aqui o Luiz Júnior Marques, ele falou que trabalha numa SF, né? E ele, dentro do programa de tabagismo, ele sente falta lá de prescritor de bupropiona. Eu até gostaria de responder, mas como tu é o nosso entrevistado, mas ele pergunta se ele, como farmacêutico, né, seria o ideal que ele pudesse prescrever bupropiona, né? Só esclarece para ele, mas a gente tem um exemplo aqui bem pertinho, que o farma prescreve bupropiona já, né? Vai. Bom. Então, a questão dos medicamentos, vamos lá. Dentro das classes, né, o que acontece? Quem libera a prescrição do profissional é a lei ou, né, o próprio conselho. Então, às vistas do conselho, o farmacêutico, ele pode prescrever. Mas, hoje, existe uma lei, uma outra lei, né, que limita a prescrição de medicamentos da portaria 344 a médicos, dentistas e médicos veterinários, tá? A 344 é super antiga, a gente sabe, então tem algumas exceções que aconteceram ao longo do tempo a essa lei, né? Que permitem, por exemplo, hoje que alguns enfermeiros prescrevam, que alguns outros profissionais prescrevam, mas, por hora, né, a 344 ainda não está automaticamente dentro do rol de medicamentos que nós podemos prescrever. Isso ainda vai depender de algumas outras situações, como protocolos, outras tratativas direto com a Anvisa, tá? Porque ali existe uma, na 344, né, existe uma delimitação
específica, né? E não é o que eles estão fazendo mais. É bom que a gente note que a Anvisa ela já está mudando esse padrão. Se você pegar as caixinhas dos novos medicamentos hoje, ela já não vem mais escrito venda sob prescrição médica. Ela tá venda sob prescrição. Só. Por quê? Porque a Anvisa já reconhece que não é só médico que prescreve. Outros profissionais prescrevem também. Não só farmacêutico também, né? A gente tem enfermeiros, fisioterapeutas, então tem outros profissionais que prescrevem. Então, né, para ajustar isso, a própria Anvisa já nem usa mais a terminologia venda sob prescrição médica, exceto para 344. Por conta desse detalhe aí, mas ainda existem outras situações específicas que foram julgadas após isso. Então, ainda a gente tem que aguardar um pouquinho para ver como fica isso, e isso inclui a própria BUP. Mas aí, Wallace, já Alguns tem casos de sucesso, tá? Alguns casos pontuais, estou falando que a nível nacional ainda não. Igual o os... protocolo do SUS, né? Na verdade, tem que ter um protocolo autorizando o farmacêutico, né? Exatamente. Aí vai ser via protocolo também, autorizando o farmacêutico. Que aí é uma exceção, né? Então, o CFF soltará algum material sobre essa questão dos medicamentos tarjados? Muitos. A gente está virando noite trabalhando. Porque, assim, é só um detalhe, tá, gente? São 30 dias para a resolução entrar em vigor. Então, vai sair no Diário Oficial, ainda não saiu, ela saiu só na Central de Publicações do Conselho. A partir do momento que ela estiver no Diário Oficial da União, começa a contar 30 dias. A partir de 30 dias, os farmacêuticos começam a poder solicitar o RQE, tá? A partir do momento de aprovação do RQE, que ele começa, de fato, a poder prescrever os medicamentos sob prescrição. Os outros já pode, né? Mas os sob prescrição. Então, então tem um processo, então tenham calma, não vão saindo prescrevendo ainda, porque tem todo um processo a ser seguido, tá? A Leslie pergunta se com RQE, em farmácia clínica, poderemos realizar conciliação de medicamentos. Na verdade, conciliação ela pode ser feita. Perfeita, essa pergunta é maravilhosa, exato. Isso é uma pergunta que eu trabalhei muito tempo, 2 anos, mais 3 anos, quase 4, na verdade, só com conciliação e análise de prescrição a nível hospitalar. E são 2 exemplos de serviços farmacêuticos onde a prescrição, ela era muito importante, né? Um dos hospitais que eu trabalhei era particular, ele fez o protocolo de prescrição, que ajudou a gente muito, né? Lembrando que o farmacêutico já podia prescrever tarjado antes sob protocolos, né? Então, nessa situação, na conciliação, a gente já vai poder fazer a conciliação, fazendo a prescrição de acordo com a clínica e sempre, né, de acordo com o quê? Com as visitas multidisciplinares. Então, a gente vai conversar com o caso, né, com a equipe multidisciplinar, ver quando a gente, né, do caso clínico, ele deve ou não introduzir o medicamento, mas a gente tem essa possibilidade agora, porque o que a gente tinha de problema? Eu tinha muito isso. Eu passava a visita, por exemplo, da conciliação, ia fazendo também, né, as análises de prescrição, e muitas vezes os médicos, eles estavam só de manhã no hospital, ia tudo embora à tarde. Aí o paciente ficava à tarde com a prescrição toda errada, porque eu não podia fazer nada, porque eu não podia prescrever, né, e ele passava 24 horas tomando medicamento, às vezes errado, porque não tinha ninguém para consertar aquela prescrição enquanto estava longe. Então, depois o protocolo instituído foi, eu podia entrar em contato com o médico e, com base na nossa conversa, eu já podia fazer a alteração no sistema. E, então, assim, isso é bem importante, vai ajudar muito nesse cenário, muito mesmo. Conciliação de alta, né, consulta de alta, então, vai ser uma coisa muito boa. Né? Isso é uma valorização muito importante do trabalho do farmacêutico, né? Então, sem dúvida, quem é mais capacitado, quem estuda mais, sempre vai brilhar mais. Então, isso é muito importante. Sempre lembrar que o RQE é um instrumento, principalmente de fiscalização. Por que um farmacêutico que tem RQE em indústria, por exemplo, não vai poder prescrever?
Não é nem porque ele não tem essa aptidão, porque, na verdade, ele tem que sair da graduação, né, hoje a graduação é generalista, né, mas ele tem que sair da graduação com esse conhecimento, segundo a resolução, né, do próprio MEC, do Ministério da Educação. Isso quem definiu é o MEC, tá, gente? Então, ele tem que sair da graduação, mas ele não usa prescrição na prática dele, não faz sentido. Então, faz sentido só quem tem um RQE em clínica, em estética e tricologia prescrever, porque isso faz parte do trabalho, e isso facilita a fiscalização também. Então, isso é importante, você está sendo fiscalizado, então você vai fazer o que você sabe fazer, né? Isso é bem importante. Wallace, a Maria Cris Barros pergunta se farmacêutico clínico de farmácia comunitária pode prescrever os protocolos do SUS. Depende, tá? Depende do município. Por exemplo, em São Paulo, vou dar um exemplo, vida real, né? De São Paulo, hoje os farmacêuticos da cidade de São Paulo, eles podem prescrever PEP-PrEP na rede de farmácia privada, né, nas comunitárias privadas, e o SUS lá pode receber a prescrição e dispensar o medicamento, então não precisa necessariamente ser do SUS, então depende de cada município, de como foi feita a lei daquele município, de dispensação dos medicamentos daquele local, tá? Tá. Você pode seguir aquele protocolo, porque, teoricamente, o protocolo do município foi feito, né, para ser seguido, né, então... Ó, a Larissa tem uma pergunta que várias pessoas têm por causa de resoluções diferentes, né? Pós em farmácia clínica e prescrição e um curso de prescrição de contraceptivos pelo CRF Pernambuco. Já posso prescrever anticoncepcionais? Contraceptivo você já pode prescrever, porque já é da graduação, né? Ele não depende do RQE em farmácia clínica, né? Ele não depende do RQE. Lembre-se que medicamentos de venda livre, contraceptivos, vacinas, PEP, PrEP, medicamentos para prevenção de tuberculose e medicamentos agora, né? Essa é a novidade, né? Medicamentos ali no caso de risco de morte iminente, mas aí sob protocolo também, não é qualquer medicamento em qualquer situação. Esses a gente não precisa do RQE, a gente pode prescrever, né? Tem eu acho aí que ele falou do curso ali, aí no caso desse, o que vai acontecer? Ele vai poder pedir um RQE em farmácia clínica e depois provavelmente uma subespecialidade, dependendo da carga horária desse curso, né, em saúde da mulher, né, que ali ele vai poder ter um RQE mais uma subespecialidade, o que é muito legal, né. Wallace, antimicrobianos, né? Teve alguns colegas que me abordaram assim nas redes sociais dizendo: para que uma resolução se na farmácia tu não precisa de prescrição? Né? Por que a gente está fazendo uma resolução para prescrever tarjado se na farmácia vende sem na prescrição? O que acontece? Assim, eu acho que esse é o primeiro passo, né? A gente regulamentar isso, né? O próximo passo agora, a nossa próxima fronteira é essa prescrição que o farmacêutico vai fazer, tanto no SUS quanto na rede privada, seja aceita dentro de programas de saúde, né? Por exemplo, Farmácia Popular do Brasil, né? Então, um medicamento que farmácia popular exige uma prescrição, né? Então, a gente precisava regulamentar isso para depois, no segundo momento, a gente negociar com o Ministério da Saúde para que essa prescrição do farmacêutico seja aceita no programa Farmácia Popular do Brasil. O mesmo serve para a prescrição de vacinas, né? A gente faz prescrição de vacinas já no setor privado e também no público. A resolução ela é de 2018. A resolução é de 2024, a prescrição de vacinas. A gente precisava regulamentar isso. E agora o próximo passo é que o posto de saúde, a unidade de saúde, aceite a nossa prescrição para dispensar a vacina no SUS, né? Enfim, vários municípios já aceitam, né? Tem vários municípios que pegaram a resolução que a gente aprovou lá em Brasília, no Conselho Federal, e transformou isso numa portaria do município, autorizando que os seus profissionais, enfim, né, vacinassem o público com a prescrição de farmacêuticos, né? Então, essas são as perspectivas, né? A gente trabalhar agora para que
essas prescrições sejam aceitas dentro do sistema de saúde. Eventualmente, depois, se a gente for avançar mais adiante, alterando a regulação, né, a regulamentação de portaria 344, a gente precisava ter essa base antes para a gente poder avançar em outras coisas, né? É toda uma construção, né? Isso. Tem perguntas muito legais ali. A Patrícia, por exemplo, mandou agora. É uma pergunta se quem tem averbação em ozonioterapia, né, pode o RQE. Sim, vai poder, gente. Todas as áreas da profissão, todas vão ter direito a um RQE. Aí a gente tem que ver aonde que o RQE de ozonioterapia ele vai se encaixar na grande área, porque a gente tem que pensar assim, existem várias grandes áreas, né? Ozonioterapia provavelmente é uma que vai se encaixar dentro da saúde integrativa, junto com outras da saúde integrativa, que são muitas, né? Aí você vai ter um RQE em saúde integrativa com uma subespecialidade em ozonioterapia, tá? Ah, tá, e uma coisa importante, o pedido do RQE é gratuito, também não aumenta a sua anuidade, nada disso, tá, gente? É gratuito e não aumenta a anuidade, tá? Olha só, tem uma pergunta interessante do Jackson aqui, né? Uhum. Sobre RQE e pós-graduação. Se o pedido, a necessidade de RQE não vai interferir em esses cursos livres que podem somar 360 horas, né? Se isso não vai interferir em algumas áreas que são exigidas a pós-graduação, né? Por exemplo, a área de farmácia oncológica exige uma pós-graduação em oncologia, né? Não, na verdade, não existe possibilidade de solicitar o RQE com cursos livres, tá, Jackson? Os cursos que são apenas do Conselho Federal de Farmácia, que aí eles seguem um rigor específico, né? Aí eles vão poder ser usados, mas, por exemplo, cursos que você faz na internet, livres, sem vinculação a uma instituição de ensino superior, eles não são aceitos para o RQE, tá? Então é só um esclarecimento. RQE é só pós-graduação, residência ou prova, né? Ou, né, no caso dos cursos ali que são homologados, né, ali pela autarquia. Tirando isso, não tem outra opção, tá bom? Então, não vai dar conflito porque, na verdade, continua mantendo a mesma obrigatoriedade. Então, Wallace, o Lucas ali fez uma pergunta, onde olhamos as resoluções, protocolos do município, isso você encontra na Secretaria de Saúde, na internet, né, ou diretamente na Secretaria de Saúde de cada município, onde eles publicam seus protocolos, tá? A Maria Cris fez uma outra pergunta bem pertinente, Wallace, que é, primeiro, podemos prescrever reposição hormonal, tratamento por mulheres na menopausa, e se tudo isso que a gente está falando vai ser permitido ser feito no consultório farmacêutico de farmácia comunitária, se não tem conflito de interesse. A gente discutiu isso, né, sobre conflito de interesse lá em Brasília. Exato. Olha, gente, então, primeiro a Maria Cris, né, que fez a pergunta da reposição hormonal. Não existe, viu, vamos colocar assim, a gente pode prescrever todos os medicamentos, tá? Sob prescrição, de acordo com diretrizes e protocolos. Então, desde que você siga uma diretriz de saúde da mulher reconhecida, ou que tenha, por exemplo, UpToDate, não sei se vocês conhecem, né, o acesso, muitas pessoas têm o UpToDate, que tem lá o tratamento, então tem todo o passo a passo, tem tudo bonitinho, sim, você pode fazer essa prescrição, tá? Apesar de que, no momento, por exemplo, o protocolo de contraceptivo, ele não teve ali um capítulo de reposição hormonal, foi só para contracepção mesmo. Mas a partir do RQE, você vai poder fazer, sim, esse tipo de prescrição. Lógico, ela não é uma prescrição livre, ela deve seguir diretrizes e protocolos, né? E aí, essas diretrizes que eu falo são quais? São diretrizes específicas para cada, geralmente, doença feita por sociedades, né? Então, isso é bem importante porque quando você vai se especializando em alguma coisa,
geralmente até você busca ser sócio de uma sociedade. Então, eu, por exemplo, eu sempre estudei muito diabetes, eu trabalho muito com pacientes com diabetes, então eu sou associado à Sociedade Brasileira de Diabetes. Lá dentro tem várias coisas legais, né? Até o Total Pass tem, né? Eu posso usar o Total Pass lá. Então, é uma coisa bem legal, mas eu falo de conhecimento mesmo, tem muito webinário, tem muito material e tem as próprias diretrizes. Então, apesar delas serem públicas, né, todo farmacêutico pode consultar. E se você não achar uma diretriz para aquela doença específica, você tem que seguir, por exemplo, né, o que é definido na literatura internacional como base científica, né? Não pode inventar tratamento e prescrever. Isso seria errado. Então, para tudo, você tem que ter uma justificativa, ou seja, sua prescrição tem que ser baseada em ciência, não no que você acha, tá? Então, é super importante isso. E a segunda pergunta foi de alguém... Se a questão dos conflitos de interesse, da Maria Cris também. Ah, excelente. Maria Cris, vamos lá. A prescrição, ela pode ocorrer em qualquer ambiente de prática do farmacêutico. Ela é ligada ao farmacêutico, não ao estabelecimento. Então, você tem que ficar atenta a isso. Isso é uma prerrogativa, é um ato do farmacêutico, tá? Então, isso é uma definição muito importante. Então, você vai poder prescrever enquanto farmacêutico em qualquer local de trabalho, seja no hospital, no seu consultório, na farmácia, no ambulatório, no SUS, enfim, em instituições de longa permanência, em qualquer local que você está trabalhando, porque o direito é seu enquanto profissional, né? E não do estabelecimento que você está vinculado. Então, existe essa diferença, tá? Isso é uma questão, gente, que, para vocês terem ideia, ela é uma questão que ela é discutida até mesmo de forma internacional, né? Se eu vier aqui, né, no próprio material aqui da sociedade da Royal, né? Eles têm várias áreas aqui, e justamente uma delas é dessa, falando exatamente da questão... Quando eu trabalhar, né, aqui, ó, cenários de prescrição, né, tem alguns cenários que não são totalmente preto no branco, né, como que o farmacêutico ele vai atuar, né? Então, aqui eles têm, ó, prescrição e dispensação e administração para a mesma pessoa, né? Justamente para trabalhar essa questão, porque o conflito ele vai existir se existir um conflito ético seu de você fazer isso em prol financeiro. Agora, se você fizer a prescrição em prol do paciente, baseado em evidência científica, você está fazendo pelo bem do paciente. Então, essa separação de estabelecimento, do que é função do estabelecimento, do que é sua função, ela tem que ser muito clara, né, na sua cabeça como profissional, tá? E obviamente, né, isso já é amplamente discutido na literatura. O Wallace, Francis está perguntando aqui uma coisa importante, tá? Desculpa, Felipe, está em outra conta. O Felipe pergunta assim, ele é farmacêutico autônomo, né, trabalha num consultório, tá? Isolado, na área de emagrecimento. Tenho duas dúvidas. A área de emagrecimento entrará em uma subespecialidade no RQA? E segundo, para seguir protocolos das diretrizes, que antes esse paciente já possua diagnóstico. Logo, teremos que esperar primeiro a consulta médica para depois seguir nos protocolos? Vou repetir, para os protocolos das diretrizes. Entendi já, vamos lá. A primeira pergunta é em relação ao emagrecimento, né? Pessoal, existe uma lista de 23, 27, eu não me lembro exatamente, de subespecialidades da clínica. Essa lista aí contempla todos os cenários possíveis, mas mesmo que alguém se sinta, meu cenário não foi contemplado, né, vai ter
a possibilidade no sistema de fazer, né, a requisição para ser avaliado por uma comissão do Conselho Federal, que vai dar o parecer final, né, dessa subespecialidade, mas isso é bem importante, tá? E quando se fala em reposição hormonal, voltou o Matheus ali, eu não sei se foi a mesma pessoa que perguntou do reposição hormonal em mulheres. A gente não está falando de hormônios, tá? Até porque hormônios é outra situação, e eles são medicamentos que na ciência, né, a gente sabe que existe ali uma definição muito clara que eles não têm benefício, né? Muito pelo contrário, para o paciente a longo prazo. Então, você pode cair numa questão de ética, né? Se você fazer uma prescrição contra diretrizes, né? Ali é o hormônio que eu falei nas mulheres é outra situação, não é o mesmo hormônio que o pessoal está usando na academia, não, tá? Pelo amor de Deus, pessoal. Que agora virou essa febre, né? Mas não se metam com isso, que isso é uma bomba, tá? Literalmente. Uau, mais perguntas aqui, tá? Sim. É tanta pergunta que eu nem sei se eu respondi todas, mas vocês me avisam qualquer coisa. Será que aceitarão prescrições farmacêuticas no componente especializado, aqueles que vêm pelo Estado? Aí depende dos PCDTs, né, serem, incorporarem ali a prescrição farmacêutica e de leis incorporarem a prescrição farmacêutica. Nós já temos ali uma portaria do Ministério da Saúde, foi do ano passado, né, 2024, do cuidado farmacêutico no SUS, então isso está se expandindo, tá? Inclusive com grande protagonismo do Rio Grande do Sul nisso, né, tem que agradecer muito ao Roberto, ao Leonel, por isso, porque isso foi de fato, foi uma conquista do Rio Grande do Sul aí, né, para o Brasil, né, que foi pelo Ministério, ainda com a Anísia, né, agora foi recém-substituída pelo Padilha, né, mas ainda foi na ministra Nísia. Wallace, tanto o Sérgio quanto o Rodolfo perguntam como é que fica a prescrição em situações que precisam de diagnóstico, né, como hipertensão, diabetes, por exemplo. O Sérgio pergunta, a prescrição continua apenas para pacientes já diagnosticados? A questão do diagnóstico, gente, ela é muito atrelada à medicina ainda, né? Então, a gente tem que seguir a prescrição com base no diagnóstico, né, que é feito, claro, ela sempre é baseada ali no diagnóstico. Mas dentro de um paciente que já tem o diagnóstico, a gente pode fazer todas as prescrições, iniciar a prescrição, modificar a dose, tudo seguindo as diretrizes, né, nada pela nossa cabeça, sempre seguindo, né, as diretrizes. Tá. A Leslie tinha uma pergunta aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho. Já foi. Vai existir diagnóstico farmacêutico, como existe diagnóstico de enfermagem? Não sei dizer isso. Não, nem sabia que eles tinham um diagnóstico de enfermagem. Na verdade, como eu falei, esse negócio de diagnóstico é muito ligado à medicina, essa palavra, o nosológico e tudo, apesar de que isso foi vetado do ato médico, né? O ato médico vetou o diagnóstico para a medicina especificamente. Por isso que, por exemplo, deve ter aparecido aí diagnóstico de enfermagem, mas não é a prerrogativa, né? Nossa prerrogativa é a farmacoterapia, com base no que já foi feito ali, né? Na equipe multidisciplinar. Então, a gente sempre trabalha em conjunto, né? Aqui o Lucas pergunta, como podemos prescrever medicamentos tarjados? O farmacêutico entrará no SNGPC? Não, mas o SNGPC, ele não é para todos os sob prescrição, né? Ele é só para a portaria 344. E como eu já expliquei, a portaria 344 ainda, né, a gente não vai poder prescrever, mesmo com a RQE. Só os outros, né? Ali da 344 ainda vai depender de alguns outros protocolos que não dependem só do conselho, dependem de outras instituições também, tá? A Vanessa pergunta, e os farmacêuticos que não são generalistas se enquadram para prescrever? Se eles tiverem a pós em farmácia clínica, sim.
ou estética, ou tricologia. E aí, lembrando que, por exemplo, um farmacêutico na estética não pode ir prescrever, por exemplo, para, sei lá, uma pressão alta, né? Não faz sentido. Ele só vai poder prescrever dentro da atribuição dele, né? Mesma coisa a tricologia, dentro da atribuição da tricologia. Agora, um clínico, ele vai poder prescrever em outras situações, mas ele não vai poder, por exemplo, fazer procedimento estético, porque você dá, para quem fez, tem um RQE em estética. Então, a gente tem que saber delimitar ali as áreas, né? Até porque quem gosta de clínica, né, vai estudar bastante clínica, quem gosta de estética vai se aperfeiçoar, né? Hoje a gente tem aí na estética pessoas que se aperfeiçoam só em rosto, outras só em outra área do corpo, vai indo, né? Porque é um estudo contínuo, a gente nunca pode parar de estudar, né, pessoal? Mesma coisa na clínica, quando você vai na clínica, por exemplo, a gente tem que criar essa cultura da gente se especializar em algo e saber muito aquela coisa, né? Então, eu, por exemplo, qualquer coisa de diabetes eu sei responder, porque é minha área, eu sei, eu sou muito bom nisso. Mas se você me perguntar alguma coisa, talvez, sei lá, sei lá, um exemplo, né? Vamos pensar, sei lá, saúde do homem, por exemplo, outra área, eu não sei, né? Não é uma área que eu estudei tanto, apesar de saber o básico, né, de hiperplasia prostática benigna, mas enfim, não é uma área que eu estudei a fundo, né? Então a gente tem que criar essa cultura da gente também saber achar o nosso cantinho, né? Achar o nosso clube, achar o nosso local e saber do que a gente está fazendo com propriedade, saber até onde a gente pode ir, o que eu não posso. Ah, eu não sou muito bom nisso. Por exemplo, oncologia, eu não entendo, para ser sincero, eu entendo muito pouco de oncologia, né? Eu entendo o básico que eu aprendi na faculdade, né? Que é o que todo mundo aprende. Então, eu não vou atender um paciente oncológico, eu vou encaminhar para o Roberto, por exemplo, porque o Roberto é muito bom nisso, ele entende disso, ele é professor disso, ele vai ter o RQE com a subespecialidade. Então, a gente começa a criar o nosso senso de também entender os nossos próprios limites, né? Nisso. Wallace, já são 8h30, a gente chegou no nosso horário limite aqui. Tem mais uma pergunta que depois eu vou responder para o pessoal nas redes sociais da FARC. Gostaram, né? pessoal? Gostaram? Entenderam, principalmente? Estão mais tranquilos? Eu acho que tu está apresentando, Wallace, ainda a tua tela. Eu vou trazer Tá. o Tirar Luan aqui. então, para fazer o fechamento, né? Devolver para o Luan e a gente poder conseguir concluir. Vai lá, Luan, contigo. Bom, Wallace, Beto, eu queria agradecer muito a palestra de vocês, a explanação, os tirar dúvidas que a gente teve durante essa noite, porque é um tema que realmente gera muita discussão, porque é algo que é extremamente novo e que vai beneficiar e valorizar muito a atuação do farmacêutico daqui para frente. Então, eu ainda tenho duas perguntas que eu vou fazer. Desculpa, Beto, mas eu vou quebrar um pouquinho do protocolo, porque são duas coisas que alguns colegas já vieram me questionar e é algo que realmente chama atenção. Como que vai ser feito, como o farmacêutico, na sua amplitude, ele vai ter direito ao RQE em várias áreas, como que na ponta, na drogaria, vai se conseguir fazer esse controle dos RQEs? Porque hoje é algo que eles questionam. Vai chegar um RQE da indústria, por exemplo, com uma prescrição. Como é que eu vou conseguir distinguir isso? E outra coisa é em relação aos exames laboratoriais, que hoje não é coberto pela maioria dos planos de saúde, mas que também gera um pouco dessa discussão junto com a prescrição, porque a gente sabe que alguns exames a gente precisa ter alguma dosagem para ajuste de dose. Perfeito, várias situações, né? Duas perguntas excelentes. A primeira pergunta, né, no site do Conselho, é porque ainda não está disponível, tá? Lembra que a partir da publicação no DOU, em 30 dias, isso vai ficar disponível, vai ter lá tanto um local, vamos pegar de exemplo o próprio
Eu já mostrei o site, o próprio lá da Royal, né, do Reino Unido, tem uma área de prescrição, e lá dentro já vai ter também um local do RQE, que você vai clicar, vai dar para solicitar, mas principalmente vai dar para consultar os RQS, né? Então, quando você digitar lá um número, você já vai saber o RQE daquele farmacêutico, do que é, se é de estética, se é de farmácia, se é de indústria, se é de, enfim, e vai estar listado também as subespecialidades aprovadas para aquele farmacêutico. Então, fica público, não público só para os farmacêuticos, mas para qualquer pessoa da sociedade consultar, né? Então, a gente também tem que lembrar que o farmacêutico ele tem que saber. Então, se, por exemplo, se o RQE dele é lá da indústria, ele não pode fazer uma prescrição, né? E se ele fizer isso, ele está fazendo uma infração ética, né? Então, ele pode prescrever só aqueles medicamentos de venda livre, contraceptivo, porque ali a gente está lembrando que vem da graduação, né? Agora, sob prescrição, eles ficam mais restritos justamente para um controle e fiscalização. Isso vai facilitar os fiscais, vai facilitar a comunidade, vai facilitar o paciente consultar se aquele profissional realmente tem capacidade para estar prescrevendo aquilo, saber o histórico de formação dele. Então, a sociedade vai começar a consultar lá e ver como você estudou, né? Então, assim, é importante para você ter, né, sempre se capacitar e sempre estar lá, né, registrando. Bom, É isso. é isso. Bom, mais uma vez, eu queria agradecer muito a presença de vocês nessa noite. Fica o convite, a gente poderia ter tido muito mais participantes hoje aqui, mas a gente teve um problema na nossa plataforma. Então, eu queria convidá-los novamente para a gente fazer um novo bate-papo, uma nova roda de conversa sobre esse tema, numa data que a gente possa organizar. E aí a gente pode definir para que a gente consiga realmente colocar e tirar as dúvidas de um cenário muito maior que não está presente aqui hoje. Joia, vamos sim, vamos organizar então que vem. Obrigado, viu? Lua, o Leonel está aqui, meu colega, suplente, coordenador da assistência farmacêutica de Porto Alegre. Vai lá, Leonel, contigo. Para agradecer ao Wallace pela fala, pelo esclarecimento, acho que ficou muito importante para os colegas esse momento, e acho que é o início, acho que é a apresentação de algo que é um avanço para a profissão, que é algo que todos nós temos que construir no nosso dia a dia, né? Cada passo dessa estrada, ele traz responsabilidades, mas principalmente ele nos dá a capacidade de avançar, e acho que de avançar juntos, com muita cautela, mas também com a coragem para avançar na nossa profissão. Muito obrigado, Wallace, pelo todo o trabalho que toda a equipe de vocês fez, que foi fundamental, e que isso possa avançar tanto no SUS, quanto nos outros, no sistema privado e nos consultórios próprios, para que a gente possa cada vez mais poder melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado. Eu quero agradecer também aqui o time todo do Wallace, né, Wallace? Nós temos um grupo, né, com esse time, que são os operários. São os colegas que carregam o piano, né, Wallace? Vamos citar, Wallace, o grupo técnico, acho que vale. Olha, vamos citar, mas eu tenho até medo de esquecer uma pessoa e ela ficar extremamente chateada, porque é tanta gente. Mas, ó, tem a professora Valerie Reis, da Paraíba, tem a Cíntia Rios, tem a Aline Bonetti, tem a Thaís Teles, tem o Alex Baiense, do Rio de Janeiro, tem a Daniele, do Pará, tem o Diego, do Paraná. Isso são pessoas que, né, muitas, né, que se envolveram com isso, além de todos os conselheiros, né, de toda a plenária. A participação muito especial do Roberto e do Leonel foi importantíssima, assim, para a aprovação. Então, nada se faz sozinho, né? Eu até tenho que corrigir lá no começo, que o Roberto falou, Wallace, que é o coordenador, não sou coordenador de nada.
nem do grupo, do grupo, eu sou coordenador, me tire dessa oportunidade, estou dizendo não, tô brincando, mas é muita gente, então tem até medo de esquecer alguém, e principalmente lembrar do Dr. Walter, né, que é o presidente que realmente encabeçou isso, né, o presidente do Conselho Federal de Farmácia, e, assim, de uma coragem, e de uma força, e de uma de uma excelência admirável, né? Então, aqui tem toda a minha gratidão ao Dr. Walter. Coragem, Wallace, acho que eu sempre em lugares Exatamente. é a coragem do Dr. Walter de levar a nossa profissão a um novo patamar, né? Isso é Exato. muito importante resgatar, né? E a gente está avançando por causa da liderança dele. Né? Exatamente. É isso aí. Eu quero agradecer a todos aí pela presença. Vamos trabalhar, então, para ter uma nova oportunidade de a gente conseguir chamar mais colegas para tirar suas dúvidas, né? Perfeito, gente. Muito obrigado. Obrigado. Convido a todos para continuarem seguindo as redes sociais da Fargs, para que a gente consiga trazer informações para vocês, e informações como essa, do RQE, das palestras que a gente está fazendo e que seguirão durante o ano. E os certificados, né, para quem fez a inscrição direitinho pelo site, vão estar disponíveis aí amanhã já os certificados para todo mundo, né? E uma coisa muito importante, aproveitando que tem 99 pessoas ainda, fiquem ligados que em agosto nós temos o nosso congresso da Fargs. Então as inscrições estão iniciando a partir dessa semana. Então já fiquem ligados que vai vir coisa muito boa por aí. É isso aí, congresso da Fargs e sorteios aí que nós vamos fazer nas nossas redes sociais, né? Luan. Em andamento. Sucesso. Obrigado, gente. Essa live está sendo gravada e vai ficar disponível no YouTube da Fargs, no site da Fargs também, para quem quiser reassistir. Obrigado, gente. Bom trabalho a todos, bom descanso, na verdade, agora. E a gente se encontra aí semana que vem novamente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.